Voltamos a ela, personagem titular desse programa, Gleisi Hoffmann. Ela está feliz. O desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, João Pedro Gebran Neto, cassou uma decisão que proibia a petista de atuar como advogada de Lula. Que generosidade do Gebran, hein? Com isso, a deputada federal não terá mais restrições para seus encontros com o ex-presidente preso, hoje limitados às quintas-feiras, dia que ele pode receber visitas que não integram seu corpo de advogados. A decisão cassada foi dada pela juíza Carolina Lebos. Gleisi já se encontrará com Lula nesta sexta-feira como sua defensora. Hoje, o petista tem direito a receber na carceragem de Curitiba até 3 advogados em 2 encontros diários de 1 hora, um pela manhã e outro pela tarde. E tem mais, Lula bateu o martelo e ela continuará no comando do PT, segundo o Globo. O anúncio deve ser feito nos próximos dias. Haddad, o poste, perdeu de novo. Zé Maria Trindade, a gente já comentou ontem aqui em Pingos nos Is que o PT continua sendo comandado diretamente da cadeia por um corrupto e lavador de dinheiro que está preso lá em Curitiba. Agora, em relação a essa decisão do Gebran no TRF4, parece que é a interpretação dele daquilo que diz a lei. Agora, isso não quer dizer, obviamente, que a Gleisi vai lá encontrar o Lula todo dia na cadeia, como podem os seus advogados, para discutir questões jurídicas. É óbvio que a Gleisi Hoffmann, sendo presidente do partido, ela quer ir lá em Curitiba para trocar ideia com o Lula sobre a própria gestão, sobre os posicionamentos, as narrativas, as estratégias, e aí não tem como impedir se está liberado, né? Então a Gleisi Hoffmann vai lá se consultar, pedir orientações do presidiário de Curitiba sobre o que fazer com o destino do PT, Zé. Exatamente. Olha, Felipe, é o seguinte, todo mundo sabe, isso é público, notório e evidente, que a deputada Gleisi Hoffmann, presidente do PT, não é advogada do ex-presidente Lula. O que ela quer é usar a carteirinha da Ordem dos Advogados do Brasil para entrar no presídio, né, que é um presídio, uma sala especial, mas é um presídio, onde um condenado que é condenado, já está cumprindo pena, não é nem prisão preventiva, né? Ela vai usar a carteirinha da Ordem dos Advogados do Brasil para entrar no presídio e trazer catataus. Catataus é um nome que se dá a bilhetinhos de presos para o mundo exterior. Em alguns casos, os presos comandam quadrilhas, comandam inclusive facções através destes catataus, que são os bilhetes. Isso é evidente. Não se conhece, não se sabe, eu nem sei se ela poderia fazer qualquer participação no julgamento do ex-presidente Lula ou na defesa do ex-presidente Lula. Então fica evidente que ela quer um passaporte. Pois bem, eu entendo que isso pode gerar a cassação do mandato da deputada Gleisi Hoffmann. Isso porque é muito evidente que o deputado, ele pode exercer a profissão, ele não está impedido de exercer a profissão de advogado. A Ordem dos Advogados do Brasil não suspende, nem considera a suspensão do registro do deputado, do advogado deputado, né, como em alguns casos sim, juiz e tal, aí exige. Aí a ordem suspende. Nesse caso do deputado não, porque ele pode trabalhar como advogado, além de ser deputado. Mas existe uma condição, né, uma condição expressa, de que ele não pode, em nenhuma hipótese, atuar contra a administração pública. E os casos que envolvem o ex-presidente Lula são de administração pública, são casos de corrupção, são casos de roubo de dinheiro público. Então eu entendo que ao voltar a atuar como advogada e que defende um preso, um condenado por atos contra a administração pública, Gleisi Hoffmann está quebrando o decoro parlamentar. Muito bem, a gente comentava no começo do programa, Bruno, a delação do Antônio Palocci, que mostrava que a Gleisi recebeu dinheiro também da Odebrecht, assim como o Lula recebeu a propina em forma de imóveis. Então eles estão juntos aí para se defender em relação às investigações. Pois é, a Irmandade, né? Irmandade petista. Agora, eu gostaria muito de saber da OAB, de forma oficial, se esse tipo de prática está de acordo com o Estatuto da Ordem. Porque, ao que parece, o Zé Maria pode até nos
nos informar a respeito, ela não é advogada constituída no processo, ou seja, ela queria só usar, mesmo como o Zé Maria falou, a carteirinha da ordem para poder ter um acesso mais regular ao preso. E aí, para que ter esse acesso regular? Aí essa é outra pergunta, né? Por que é para que ele continue sendo conselheiro e era pós? Quer dizer, é uma artimanha para ter essa orientação política? Pois é, mas aí isso cria um problema. Eu gostaria muito de ouvir oficialmente qual é a posição da OAB a esse respeito. Mas a posição da OAB hoje é a posição do Felipe Santa Cruz, que foi candidato a vereador pelo PT e que defende o Lula e ataca a Lava Jato, ataca o juiz Sérgio Moro. Então fica complicado, né? Pois é, essa é a armadilha do negócio, né? Fala, olha só, Bruno. Eu vou ler aqui o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. O Estatuto tem que estar acima dos diretores, acima do presidente da OAB. Diz lá, né, o impedimento. Trata-se de uma proibição parcial. Isso significa que a pessoa não poderá exercer a advocacia em determinadas situações. As hipóteses são previstas no artigo 30. Então, vamos lá. Exemplo, os servidores da administração pública contra a fazenda pública que os remunere, né? E aí vem o artigo 30. São impedidos de exercer a advocacia. Aí vem o inciso 2º. O primeiro é outro assunto. Inciso 2º. Os membros do Poder Legislativo, em seus diferentes níveis, ou seja, deputado federal, estadual e vereador, né? Contra ou a favor das pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas, entidades paraestatais ou empresas concessionárias ou permissionárias de serviço público. Isso aqui é o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, dizendo que o deputado não pode atuar contra ou a favor estas entidades. E no caso do Lula, é uma empresa pública, né? É uma estatal, é uma economia mista e no caso aí do ex-presidente Lula, a demanda é povo contra, ou seja, é Petrobras contra o ex-presidente Lula. Portanto, é indevida sim a participação da ex-senadora, né, da deputada Gleisi Hoffmann. Maravilha, Zé Maria. Quer complementar alguma coisa, Bruno? É isso aí, né? Não é isso. Esse inciso 2, artigo 30 do Estatuto da Ordem, como o Zé Maria bem lembrou aqui, é taxativo nesse sentido. Ou seja, mesmo que ela quisesse atuar como advogada e não só usasse o fato de ter uma carteirinha da OAB para fazer visitas regulares ao criminoso Luiz Inácio Lula da Silva, preso, condenado, mesmo que quisesse fazê-lo, estaria impedida pelo artigo 30, inciso 2 do Estatuto da Ordem. Mas seria interessante que oficialmente a OAB pudesse dar algum tipo de declaração, né, Felipe? Exatamente, mas da OAB não estou esperando muita coisa não.